Oi, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre integrais. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a definição de uma integral. Tá? Então, dada uma função f de x, tá? A integral definida, ou melhor, a integral indefinida de f de x, ela vai ser denotada e definida através dessa expressão aqui. Então, esse símbolo aqui, tá? Que é o símbolo da integral, da função f de x, e esse dx é em relação à variável que a gente está integrando. Tá? Isso vai ser igual a uma função f maiúsculo de x mais uma constante, onde a derivada dessa função aqui vai ser essa função fzinho de x. Tá? Então, a integral indefinida nada mais é do que a operação inversa da derivada. Né? A gente viu que se a gente tinha, por exemplo, a função y igual a x ao quadrado, né? A gente poderia calcular a derivada dessa função, né? Que era o y', que era o que era 2x. Tá? A integração, né, é a operação inversa. Então, por exemplo, se eu tenho y igual a 2x, tá? Né, isso seria a integração. Então, a integral de 2x é qual é que é a função, né? Qual é que é a função aqui cuja derivada vai ser 2x? Né? Vai ser a função x ao quadrado, né? Esse mesmo exemplo aqui, tá? Então, vai ser a função x ao quadrado, por quê? Porque a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? Então, a integral de 2x dx é x ao quadrado mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de x ao quadrado é essa função 2x. Tá? Então, como a gente já conhece derivadas, né, na verdade a gente já sabe diversas integrais indefinidas. Tá? Por exemplo, a integral do cosseno, né, a integral do cosseno vai ser seno de x mais uma constante. Né? Por quê? Pois, né, se eu pegar a função seno de x e derivar, isso vai dar a função cosseno de x. Né? A integral de e na x, né, vai ser e na x mais uma constante qualquer. Tá? Por quê? Né, de novo, porque se eu pegar a função e na x, né, essa função aqui, e derivar, isso vai dar essa função aqui. Né? Nesse caso, é a mesma. Tá? A integral de x na 5, né, vai ser x na 6 sobre 6 mais uma constante. Né? Por quê? Tá? Pois se eu derivar x na 6 sobre 6, né, a derivada de uma potência de x, desce aqui o expoente, né, vai ficar 6x na 6 menos 1, que é 5, sobre esse 6, simplifica, né, isso daqui é x na 5. Tá? Então, a integral de x na 5 é x na 6 sobre 6 mais uma constante. Tá? E aqui a integral de secante ao quadrado, né, isso vai ser a tangente de x mais uma constante, de novo, né? Porque se eu pegar a tangente e derivar, isso vai dar secante ao quadrado de x. Tá? Então, toda a regrinha de derivação que a gente conhece, né? Por exemplo, essas regrinhas aqui de derivação, me dão uma integral. Né? Me dá a correspondente expressão integral. Né? Se a derivada do seno é o cosseno, então a integral do cosseno vai ser o seno. Tá? E assim por diante. Algumas propriedades de integrais, tá? Como a integral indefinida ela é a operação inversa da derivação, tá? Muitas propriedades vão ser iguais. Né? Por exemplo, a integral de uma soma ou subtração de duas funções vai ser a soma ou subtração das integrais dessas funções. Tá? Então, se eu tenho, né, a integral de x ao quadrado mais cosseno de x, tá? Isso vai ser a integral de x ao quadrado mais a integral de cosseno de x dx. Né? A integral de x ao quadrado, e aí a gente já pode olhar aqui para o item 3, tá, dessas propriedades, a integral de uma potência, né, de x na n, vai ser x na n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Isso vai acontecer sempre, né, desde que o n seja diferente de menos 1, porque senão a gente teria uma divisão por zero. Tá? Então, a integral de x ao quadrado vai ser x na 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Né? Mais uma constante, tá? Que eu vou colocar no final, e a integral do cosseno é o seno de x, e aí mais uma constante. Tá? Então, isso daqui, né, é x ao cubo sobre 3 mais seno de x mais uma constante. Então, a integral dessa função aqui é essa função aqui. Tá? Da mesma forma, se eu tenho a integral de uma constante vezes uma função, essa constante, né, eu posso tirar para fora da integral. Né? Assim como na derivada, né, também tinha essa propriedade. Tá? Então, por exemplo, né, a integral
de 2 cosseno de x dx, né? Isso aqui é 2 vezes a integral de cosseno de x dx, né? Eu tirei a constante para fora da integral, e aí integral de cosseno é o seno de x mais uma constante. Tá? Então aqui a regrinha 3, né, é essa integral de uma potência de x, né? E se o x for igual a menos, ou melhor, se o n for igual a menos 1, eu vou ter x na menos 1, que é 1 sobre x. E aí a integral de 1 sobre x é logaritmo do módulo de x mais uma constante. Tá? Então essa é a regrinha um pouquinho diferente, né? Mas isso daqui cobre todas as potências de x. Agora a gente vai falar sobre a integral definida. Tá? A integral definida ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ter dois limites de integração aqui. Então, vai ser a integral de a até b da função f de x dx. Tá? E qual é que é a ideia dessa integral definida? Tá? Ela vai ter uma definição um pouquinho diferente. Tá? Essa integral definida, né, se a gente pegar aqui a função f de x, né, vamos supor que isso aqui é o f de x, a e b, né, é esse intervalo aqui. Então, essa integral aqui, integral definida, né, de a até b de f de x dx, representa a área consinal entre o gráfico da função e o eixo x. Tá? Então, isso daqui é a área consinal, tá? Eu já vou falar o que é isso. Né? Então, isso daqui vai ser a integral de a até b de f de x dx. Tá? E o que é a área consinal? Né? Se a função por exemplo, se a função corta o eixo x, né, vamos dizer que é isso daqui, tá? O que vai acontecer? Né? Eu vou ter essa área aqui, né, entre o gráfico e o eixo x, e depois essa área aqui. Tá? Então, o que está acima do eixo x vai somar positivamente, e o que está abaixo vai somar negativamente. Tá? Então, é como se fosse um balanço. Né? Tudo que está acima soma e o que está abaixo subtrai. Tá? Então, isso é a área consinal da função. Né? Então, por exemplo, isso daqui, né, a integral de menos 1 até 3 de x ao quadrado de x, né, o que é isso? Tá? Isso daqui, né, se a gente fizer o gráfico dessa função, tá? X ao quadrado, né, tá aqui. X igual a menos 1 tá aqui. Né? E x igual a 3, vamos dizer que está aqui. Então, essa integral representa essa área aqui, né, a área entre o gráfico da função e o eixo x. Tá? Então, isso daqui é essa área aqui. Né? Essa aqui mais essa daqui desse outro lado. E agora vem a questão, né? Como é que a gente calcula isso? Né? Por exemplo, aqui não tem nenhuma fórmula para calcular essa área. Né? Não é a fórmula de um quadrado, de um retângulo, de um círculo que a gente tem fórmulas. Né? Como é que a gente vai calcular isso? Tá? Para calcular isso, a gente vai utilizar um outro resultado, né, que é o teorema fundamental do cálculo e que ele me traz uma relação entre as integrais definida e indefinida. Tá? Então, dado uma função f de x, né, seja f maiúsculo de x, a função tal que a derivada dela é a função menor, né, o fzinho de x, então a integral definida de a até b de f de x dx vai ser o f maiúsculo de x, né? E aí tem essa notação aqui que quer dizer o quê? Né? É essa função aplicado em x igual a b menos essa função aplicada em x igual a. Tá? A gente já vai ver esse exemplo aqui em cima. Né? Então vamos voltar para cá. Então, como é que a gente calcula essa integral? Né? Integral de menos 1 até 3 de x ao quadrado dx. Tá? Primeiro, eu tenho que saber qual é que é a integral indefinida de x ao quadrado. Né? A gente viu que essa integral aqui, né, sem os limites aqui, é o que? É x ao cubo sobre 3, né? Soma 1 no expoente e divide por esse valor. Mais uma constante, tá? Então, essa integral aqui, integral definida, como é que eu vou calcular? Eu vou pegar isso daqui, né? Vai ser x ao cubo sobre 3, e vou aplicar nos extremos, né? Nos limites de integração. Então, né, isso daqui vai ser essa expressão aplicada em x igual a 3. Então, vai ficar 3 ao cubo sobre 3, menos essa expressão aplicada em x igual a menos 1. Então, menos 1 ao cubo sobre 3. Tá? E aí, se a gente fizer as continhas aqui, né, vai dar 27 sobre 3, que é 9, menos, e aqui, menos 1 ao cubo vai dar menos 1, né?
dividido por 3. Tá? E aí isso daqui é 9 mais 1/3, né? Então isso daqui vai dar 28 dividido por 3. Ou seja, essa área aqui que eu não sei calcular, né? Não tem uma fórmula para isso, ela vale 28 sobre 3 unidades de área. Tá? Então é assim que a gente calcula a integral definida. Tá? Então vamos calcular mais alguns exemplos, né? Por exemplo, a integral de 0 até π de cosseno de x dx. Né? Então a integral do cosseno, a gente viu que é o seno de x, né? E aí eu vou aplicar de 0 até π. Então isso daqui é seno de π menos seno de 0, então sempre essa expressão aplicada no limite superior menos essa expressão aplicada no limite inferior. Tá? E aí, seno de π é 0, né? Seno de 0 também é 0. Então, essa integral vai dar 0. Tá? E aí, notem, né, que isso quer dizer que a área entre o gráfico, né, de cosseno de x e o eixo x, né, com x entre 0 e π, é 0. Tá? E aí, se a gente fizer o gráfico disso, né, o gráfico do cosseno, ele é mais ou menos isso daqui. Né? De 0 até π ele vale isso. Então, se a gente olhar para a área, né, eu tenho essa parte aqui e essa parte aqui. Tá? E aí, por que deu 0? Né? Porque isso é a área com sinal. Né? Lembrem, o que está em cima eu vou somar e o que está embaixo eu vou subtrair. E pela simetria do gráfico da função seno, né? Ou melhor, do cosseno, né? A gente olha para cá. Né? A integral do cosseno é a área, né, do gráfico do cosseno. Essa área que está acima é igual a essa área que está abaixo. Então, quando eu faço uma menos a outra, vai dar 0. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Integral de 1 até 5 de x na menos 2, né? Potência de x. Eu vou somar 1 no expoente e dividir por esse valor. Né? Aplicado de 1 até 5. Então, isso daqui, x na menos 1 sobre menos 1 é menos 1 sobre x. Né? Aplicado de 1 até 5. Então, isso daqui é essa expressão, né? Aplicada em x igual a 5. Vai dar menos 1/5 menos. E aí, essa expressão aplicada em x igual a 1, que vai dar menos 1 sobre 1. Né? Então, isso daqui é menos 1/5 mais 1. Né? E isso daqui vai ser 4/5. Tá? Integral de e na x dx, né? De 0 até 1. Integral de e na x é o próprio e na x, aplicado de 0 até 1. Então, essa função, que é essa expressão aplicada em x igual a 1, vai dar e na 1 menos essa expressão aplicada em x igual a 0, vai dar e na 0. Né? Então, e na 1 é o próprio e, menos e na 0, que é 1. Tá? E aqui a integral é de menos π a π de seno de x dx. Então, a integral do seno vai ser menos cosseno de x, né? Por quê? Porque quando eu derivar menos cosseno de x, eu vou ter a função seno. Tá? Então, aplicado de menos π até π, né? Então, isso é menos cosseno de π. Né? Então, essa expressão aplicada em x igual a π, né? No limite superior, menos, e aí essa expressão aplicada em x igual a menos π. Então, menos cosseno de menos π. Tá? E aí, se a gente fizer as continhas, né? Cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar mais 1 ali. E aqui, esse menos com esse menos vai ficar mais. E aí, cosseno de menos π é menos 1. Né? E aí, isso daqui vai dar 0. Tá? E aí, de novo, né? Se a gente fizer o gráfico da função seno, né? De menos π até π, então, de menos π vai ser alguma coisa assim, né? De menos π até π. Então, aqui é menos π, aqui é π, tá? Aqui eu tenho π sobre 2, né? Aqui eu tenho menos π sobre 2. Então, de novo, né? Vai ser a área com sinal, né? Essa área aqui com sinal, ou seja, o que está acima soma, o que está abaixo diminui, e aí, por causa da simetria, essa área com sinal vai dar 0.